Bom, nós estamos aqui então com a nossa querida amiga e, como diz o nosso mestre, professor Carlos Odoni, nossa irmã de jornada, Silvia Baldino. Nós já estávamos conversando aqui nos bastidores sobre a questão de busca de autoconhecimento, questão de afinidades, de ficar parado, né, Silvia? Inércia, isso, né? Sim, É isso que a gente sim, está falando, né? Quando a pessoa está no caminho, ela tem que estar se doando. E daqui a pouco a tarefa começa a aparecer e a pessoa tem que estar disposta a doar o seu tempo, né? Foi uma das mensagens que tu recebeu aí, né? sim, essa coisa de otimizar o nosso tempo, né? Sim. Eu queria primeiro cumprimentar a todos e que é muito bom estar falando aqui no canal do Gaidu, que é um grupo de estudo que eu gosto muito, que eu faço parte já há algum tempo, há alguns anos, e estamos todos nessa mesma caminhada evolutiva, né? Cada um com o seu processo, cada um respeitando o seu ciclo, o seu processo de evolução, mas todo mundo eu costumo dizer assim, a evolução é inevitável. Todo mundo vai ter que evoluir de alguma maneira, né? Alguns pelo caminho da espiritualidade, outros pelo caminho da solidariedade, né, da caridade, de doar o seu tempo, de fazer com que o seu tempo se torne útil e que você fique feliz em se tornar útil para as pessoas, né, porque viemos aqui nesse planeta para evoluir, para nos doarmos também, para dar e receber, né, apoio nessa nossa caminhada. Mas é realmente otimizar o nosso tempo, né? Eu sou psicóloga, sou espírita, né, trabalho com canalizações, com psicografia já há alguns anos também, e nós recebemos sempre muitas mensagens dos nossos mentores, dos amigos espirituais, e dessas inteligências cósmicas também, que de uns anos para cá começaram a fazer esta aproximação conosco, né, com os médiums, não só com os médiums, né, mas com todas as pessoas, assim, eles estão entre nós, eles estão conosco, e basta tu ter um pouquinho mais de sensibilidade para poder dar-se conta disso, mas a gente que trabalha diuturnamente na mediunidade, e que o trabalho na mediunidade se torna um trabalho como quando você vai para uma empresa, você vai para o seu consultório, quando você vai para a casa espírita, quando você vai escrever, quando você vai psicografar e se dedicar, aquilo também é um trabalho, né? E essas inteligências começaram a se aproximar muito de nós, também para nos passar muitas informações acerca do período evolutivo que o planeta Terra, que a Gaia está passando. Então, o planeta está evoluindo conosco, um momento muito importante, esse que a gente está vivendo, né, um momento de que estamos em ebulição, né, e no meio de toda esta ebulição tem o despertar da consciência, que é o que eles mais falam, né, comece o seu caminho de despertar a consciência, comece o seu caminho de acordar para o que está ao seu redor, né? Mas como eu costumo dizer, cada um está no seu processo, tem o seu ritmo e tem o seu tempo. Nós estamos aqui justamente para auxiliar as pessoas que se identificam com essa caminhada, né? Essa caminhada evolutiva. Como eu digo, a evolução é inevitável. A gente vai evoluir de alguma maneira, né? Ô, Silvia, Não tem escapatória. Silvia, conta para nós um pouco da tua trajetória. Como tu disse, tu é psicóloga de formação, né? Nós já conversamos sobre isso, eu já sei a história, mas eu quero Claro, que tu claro. divida aqui com nós. É, a questão da mediunidade, em que momento começou, desde Uhum. criança, ou foi Sim. durante a vida, e depois como que tu foi conciliando a visão acadêmica com a visão espiritualista e até a trajetória, até tu chegar no Gaidu, até como que foi o momento que ou tu bateu na porta do Gaidu, ou o Gaidu bateu na tua porta. Enfim, conta um pouco dessa trajetória aí para nós. É, Kardec já dizia, né? Todos somos médiums, toda a humanidade é médium, todos nós nascemos com essa aptidão, né? Com essa capacidade de desenvolver esses contatos extrafísicos. Por quê?
Por que todos nós somos? Todas as pessoas encarnadas no planeta Terra são médiums, né? Ser médium não quer dizer que você vá trabalhar com espiritualidade, mas você nasce com, a princípio, no nosso corpo físico, esse corpo biológico que a gente ocupa, nós temos a glândula pineal, né? Que uma das funções de controlar o nosso ciclo de sono, enfim, ela tem algumas funções específicas, né, na área da medicina, e ela também serve como eu digo que é como se fosse uma antena, né, uma antena que, se bem ligada, bem sintonizada, você consegue captar ondas e vibrações que as pessoas que não têm o treinamento, costumo dizer que é um treinamento, né, que as pessoas que não têm esse treinamento captam, mas não entendem, mas assim, todos nós somos médiums. Algumas pessoas vêm com uma programação encarnatória de não trabalhar ostensivamente na mediunidade, né? Não chegar ao ponto de ver um espírito, ou de ter uma projeção astral, se encontrar com seus entes queridos, isso é muito comum na quarta dimensão. E algumas pessoas não vão ter esses tipos de situações, não vai ocorrer dessa maneira, mas também são médiums, e bom, cada um vem com um planejamento encarnatório, e daqui a pouco o planejamento daquela pessoa é trabalhar a sua espiritualidade de uma outra maneira, como eu disse, fazendo boas ações, sendo empático com o seu próximo, desenvolvendo trabalhos que auxiliem socialmente as pessoas, né, que não fique só naquela volúpia e naquela loucura de só ter e não ser, né? Só ter as coisas. Então, então não quer dizer que você precise trabalhar dentro de uma casa espírita ou dando passe, ou, enfim, para se tornar, para evoluir, né? Mas acredito que algumas pessoas, como eu, no caso, eu vim com uma programação. Acredito não. Eu já tive provas de que eu vim com uma programação de trabalhar com as pessoas, trabalhar com a mente das pessoas, através da psicologia, né, entender um pouco o funcionamento do ser humano, porque desde os meus 11 anos eu sempre quis ser psicóloga, e eu era a que conversava com todo mundo na aula, assim, as pessoas que tinham problemas vinham me procurar quando eu era adolescente, sempre eu tive essa capacidade de escuta, né, de escutar o que está acontecendo, qual é o problema daquela pessoa. Então, isso realmente é uma vocação, é uma aptidão que eu já vim semi-pronta, digamos assim, né? Tive que ser lapidada ao longo dos anos. Então, para fazer o curso de psicologia, eu não tive nenhum problema, assim, não tive dúvida. Sempre quis ser, eu nunca quis ser outra coisa, eu nunca me imaginei, e na época, eu sou formada há muitos anos, né? E na época, as pessoas tinham um certo preconceito com a psicologia, né? É só louco que tu vai tratar? Ai, como é que vai ser? Tu vai ganhar dinheiro assim, mas como é que tu vai sobreviver assim? Tu tem que montar o teu negócio, tem que abrir alguma coisa. Não que o psicólogo não possa montar um negócio, ele pode montar uma clínica, ter o seu consultório particular, né, e sobreviver também sendo um empreendedor, mas no meu caso, eu fui fazer o curso sem dúvida nenhuma do que eu queria, cheia de dúvidas acerca da mente humana e da complexidade que é a nossa mente, né? Essa aí, a minha cabeça estava sempre em ebulição para tentar entender o funcionamento do ser humano, né? E para isso, para fazer psicologia, a gente precisa se entender um pouco também, né? Para poder entender o outro. Eu fui fazer terapia, para começar a me conhecer melhor. Então, meu autoconhecimento começou há muitos anos atrás. Não tinha nada a ver com a espiritualidade, mas hoje, olhando para trás, tinha tudo a ver com a espiritualidade, porque a espiritualidade, ela está conosco 24 horas do dia, o tempo todo. Por quê? Somos seres espirituais. Isso é uma frase muito comum, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Nós estamos neste corpo por um período, mas nós não somos esse corpo. Nós não somos, nós estamos. Eu costumo dizer, eu não sou. O que houve? Acho que deu deu um barulhinho, tá. Nós não somos, né? Nós estamos
eu sou psicóloga nesta vida aqui, mas não sei se fui psicóloga em outras, enfim, talvez trago traços, mas vou ser nesta vida, na minha próxima, eu não sei se vou ser psicóloga, só nessa que eu estou psicóloga, né? Então, a psicologia me abriu muito a mente, depois vieram os estágios, né? Enfim. E eu sempre pensei que eu não me imaginava fechada dentro de um consultório atendendo, né? Apesar de eu ter trabalhado sempre na área clínica, não me imaginava, assim, atendendo em consultório. Eu fiz eu gostava muito de desafios, eu gosto muito de desafios, né? Fiz um concurso público para a psicologia criminalista, né? Então, eu fui para uma área mais pesada, assim, de entender essa coisa. Entender o que leva um ser humano, qual o instinto, o que está presente ali e que desenvolve todas essas barbaridades, todos esses crimes, todas essas coisas horrorosas que acontecem, esses desatinos da mente, né, que acontecem e que hoje, quando ligamos a televisão, a internet, o computador, as barbaridades que estão ocorrendo aí. Eu sempre tive essa curiosidade de tentar entender isso. E aí eu fui trabalhar no sistema penal, né? Eu fui trabalhar trabalhei em vários presídios do Rio Grande do Sul, trabalhando com avaliações de presos para as trocas de regime, avaliando se tinham o nível de periculosidade. Então, foi um período da minha vida bem forte, assim, adrenalizado, digamos assim, no sentido de poder entender, montei alguns projetos, enfim. E a espiritualidade, nesse período que eu estava na faculdade, eu sempre gostava de ler muito, né, livros espíritas e aqueles livros mais romanceados, né, Zíbia Gasparetto e muitos outros livros mais leves, e eu lia muito, gosto muito de ler. E eu sempre, eu sentia que alguém falava comigo, mas eu ficava muito confusa, né, alguém do extrafísico, assim, eu ouvia muitas vozes conversando comigo, me dizendo mais ou menos, olha, isso aí tem que ser assim, tem que ser assado, eu ficava muito confusa, o que era. Eu me lembro que, quando eu era pequena, eu tinha sonhos, assim, com todos os falecidos da família vindo me visitar, que eu vejo hoje, sei que hoje não eram sonhos, vinham conversar comigo, me pedir orientação, eu era uma criança, né, no falecimento do meu avô, tinha muita ligação com o meu avô, quando no enterro dele, eu vi ele sentado numa cadeira, velando o seu próprio corpo, ele olhando o seu próprio corpo, né, eu devia ter 10 anos, então, como eu disse para vocês, eu já vim com aquela semi-pronta, digamos assim, para trabalhar com isso. Quando eu estava trabalhando já como concursada, eu cheguei a ter consultório uma época, né, mas eu não conseguia conciliar, depois eu casei, tive filhos, então era muito corrido para mim, e eu não conseguia conciliar consultório, mais o trabalho público, mais família, então eu tive que optar e fiquei só com o trabalho público mesmo, e deixei o consultório, mas dentro do serviço público eu trabalhava com a área clínica, né, só que não era a psicoterapia ortodoxa de você e o terapeuta só, ali nós estávamos dentro de uma instituição, era um outro tipo de trabalho também voltado para a área clínica, e eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente vai ter que conversar muito tempo para poder explicar, só para entender minha trajetória. Então, nesse meio tempo eu estava... E aí houve uma situação em que o meu pai faleceu em 2008, e eu fiquei muito, muito mobilizada, e aí eu já lia livros mais profundos, e concomitante com os livros espiritualistas, eu gostava muito de ETs, eu gostava muito do tema extraterrestre. O tema extraterrestre também sempre esteve presente na minha vida. Só que eu, até esse tempo, até 2008, eu não estudava o tema extraterrestre. Eu era aficionada por filme de ficção científica, coisas filmes de contato de terceiro, quarto grau, abduções. Eu comecei, através desses filmes, comecei a ler um pouco mais. Mas, assim,
quais seriam as fontes mais fidedignas, né? Porque a gente acessa a internet hoje, tem muita informação, muita coisa, mas, bom, qual é a fonte que eu iria me identificar mais, né? Nesse meio, mas já gostava, muito. E nesse meio tempo, houve o falecimento do meu pai, e eu fiquei um pouco perdida e pensei assim, bom, agora eu quero tentar, se me for permitido, conhecer para onde vão as pessoas que o que ocorre quando uma pessoa desencarna, né? Quando ela sai do corpo, para onde que ela vai? Eu comecei, acho que eu entrei também nisso por amor, né? Por amor a ele, por amor a saber o que ele estava fazendo, como que ele estava, e aí eu fui para dentro de uma casa espírita, kardecista, e fui fazer os cursos, fui estudar. Porque assim, gente, o despertar da consciência e a ampliação do teu nível de consciência, ele se dá através do conhecimento, do autoconhecimento, claro, nosso, né, que eu já vinha num processo, e do conhecimento. Quanto mais tu amplia o teu conhecimento, mais tu te dá conta. Quando tu te dá conta das coisas, tu não repete o estímulo para te fazer coisas que não são tão legais, daqui a pouco tu te dá conta, puta, eu estou de novo fazendo essa mesma coisa, mas por que eu estou repetindo? Eu estou repetindo uma atitude que eu não gosto, mas por que eu estou repetindo? Porque eu não tenho conhecimento de por que eu repito aquilo. No momento que eu entendo por que eu repito, isso é através de terapia, através de estudo, tu começa a te autoconhecer. Então, tu não repete e tu aprende e tu te dá conta que tu pode sair daquele ciclo neurótico da compulsão à repetição, da gente repetir as coisas. Todo mundo acaba repetindo as coisas aqui nesse planeta e fazendo coisas, e daqui a pouco, mas isso também faz parte do processo de evolução. E eu comecei a estudar, então, a doutrina espírita, e em seguida que eu comecei a estudar, são 6 anos de estudo dentro da casa, né, é como se fosse uma faculdade, e aí, concomitante o trabalho, e eu comecei a ver os espíritos, eu comecei a treinar a psicografia, começaram a vir muitas mensagens, primeiro nas aulas, depois, e eu comecei a trabalhar com psicografia. Não era canalização, que tem uma diferença de psicografia para canalização. E nessa época não se falava ainda muito em canalização, e essas inteligências cósmicas que estão encarnadas em outros corpos, que é muito importante colocar aqui, Rossano, a diferença, né? Um espírito é um ser que viveu num corpo e ele morreu, ele faleceu. Então, ele está desencarnado. Então, ele vive na 4D, na quinta, e ele se comunica com você. Assim, quando você vai no centro espírita e quer uma carta, né? Assim como nosso saudoso Chico Xavier fazia, né? As milhares de cartas e livros que ele escrevia, tudo psicografado. Então, tu consegue entender que são espíritos que estão se comunicando, mas não estão ocupando um corpo físico, estão num corpo etéreo ainda, aguardando aonde que vão estagiar, se num outro planeta, se vão retornar para esse aqui, mas neste meio tempo que a gente chama o período que o espírito fica entre a Terra e a 4D e a quinta, seria um período intermissivo, que seria um período entre uma missão e outra, né? A gente fica um período lá no astral, vai para as colônias espirituais, né? Aí tem uma série de trabalhos que são feitos lá com os espíritos, mas junto que eu fui descobrindo aos poucos, isso não foi uma coisa que me foi revelado assim, eu fui me dando conta, e eles foram revelando para mim, que essas inteligências, que a gente chama de extraterrestre, né, eu não gosto muito de usar o termo extraterrestre, que está fora da Terra, mas enfim, né, for pensar assim, nós também estagiamos em vários planetas, daqui a pouco nós também somos extraterrestres, porque estamos aqui de passagem, mas enfim, vamos colocar assim, inteligências de fora da Terra, né, que estão encarnadas. Essas inteligências cósmicas começaram a se comunicar com muitas casas, com muitos locais, não só aqui, não só no Brasil, né, mas fora do país, muitos locais, esses seres começaram
estiveram sempre conosco, mas desde o advento do Roosevelt, do caso a coisa tomou uma proporção muito maior, né, e começaram as abduções, uma série de estudos e de relatos, avistamentos de OVNIs, tudo aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo, assim, na minha vida. Então, eu comecei a me interessar por abduções, pela casuística ufológica no primeiro momento, entender esses casos, a Operação Prato aqui no Brasil, o caso nosso aqui do Arthur Berlet, né, de Sarandi, que foi um agricultor, eu não me lembro se ele era agricultor ou era fotógrafo, acho que ele era Agricultor. agricultor, Operador né? de máquina, E foi abduzido e que ficou 15 dias fora, escreveu um livro, enfim. Então, as coisas foram acontecendo meio rápidas comigo depois, né, que eu comecei o trabalho mesmo efetivo de psicografia e tal. E aí, um belo dia, nesse meio tempo, eu comecei a frequentar os congressos que o nosso saudoso Adhemar de Baera organizava, né, e eu me identifiquei muito com a revista UFO, gostei muito dos palestrantes, Mônica Medeiros, Pedro de Campos, tantos outros, né, Margarete Áquila, enfim, essa turma toda da UFO, né, e eu conheci, gostei muito, achei uma fonte muito séria, e comecei a ler e a estar mais atento a tudo que saía sobre essa questão dos discos voadores. E alguns congressos aqui no Rio Grande do Sul, e nesses congressos eu conheci o professor Carlos Odoni, a sua esposa, conheci o Paulo Sérgio, da Fraternidade Cósmica, né, que é o presidente da Fraternidade Cósmica, que é um grupo também que estuda espiritualidade, ufologia, né, e eu fui conhecendo essas pessoas, e cada vez me interessando mais, e um belo dia, aí depois eu comecei a ter visões dessas inteligências, desses seres que eram humanos, mas com formas humanoides, assim, um pouco diferentes dos desencarnados. Eu fiquei um pouco confusa na época, e eu tive daí um contato, eu fui em projeção astral, né, num trabalho mediúnico, eu fui para um trabalho de resgate de umbrais, né, quem estuda a espiritualidade vai saber o que eu estou falando. Fomos para um resgate com os mentores, e estavam numa região rochosa, no astral, na 4D, e daqui a pouco eu vejo muitos discos ali, né, muitos discos voadores no local. Eu achei um pouco estranho aquilo, apesar de já estar estudando eles, e aí o meu mentor me disse, olha, eles trabalham junto conosco. E eu perguntei, eles estão desencarnados? Não, eles não estão desencarnados, mas eles entram na nossa atmosfera, eles vêm aqui para auxiliar no processo que o planeta está entrando agora. Isso deve fazer uns 10 anos, mais ou menos, em que eu tive 9 anos por aí. E aí a coisa foi tomando uma proporção, eu fui para uma nave, teve várias linhagens ali, humanoides de forma humanoide, mas o rosto diferente, cabelos diferentes, as roupas totalmente diferentes, diferentes de nós, assim, mas formas humanas, né, e olhos maiores, a cabeça maior, enfim. E ali foi me revelado algumas situações que iam acontecer e que a minha escrita iria modificar. Ela iria modificar e que eu iria ter que passar algumas informações para as pessoas. Fiquei um pouco confusa na época. Depois que eu tive esse contato, parece que se abriu um outro leque. Eu fui convidada para dar uma palestra na Fraternidade Cósmica, e o professor Carlos Odoni, que é um dos criadores do Gaidu, junto com o Daniel, né, mas quem entrou em contato comigo foi o professor Carlos Odoni. Ele me viu comecei a estudar o despertar da consciência, e o que o despertar da consciência tinha a ver com essas inteligências, e o que tinha a ver com a espiritualidade, e era bem o que o Gaidu, na época, estava modificando seu foco de estudo, estudou por muitos anos a casuística, mas agora, de um período para cá, de uns anos para cá, mudou um pouco o foco do estudo, né, voltado mais para essa questão da espiritualidade, e aliando isso a essas inteligências e ao estudo da ufologia. Aí ele viu a minha
a minha palestra sobre isso e me convidou para fazer parte do Gaidu. Eu me senti muito, isso deve fazer uns 8 anos, eu me senti muito honrada, porque eu já conhecia o professor Carlos e gostava muito do trabalho dele, das palestras dele, né? E eu comecei a participar do Gaidu daí, efetivamente. E o trabalho só foi cada vez, os assuntos foram se diversificando, foram ampliando cada vez mais, e as canalizações e mensagens, aí apareceram seres que se dizem assim, que se colocam como comandantes estelares, né? Que na realidade o comando estelar é só para a gente ter uma nomenclatura, gente, porque nós aqui que estamos na fisicalidade, a gente precisa de nomes, a gente precisa de posses, mas lá em cima não tem essa divisão, todo mundo trabalha em prol da evolução do planeta Terra, né? Nós é que precisamos dessa hierarquia, para nós podermos entender, porque o nosso cérebro é muito cartesiano ainda, a gente precisa ter essas divisões, então se apresentam como comandantes, e que cada comando trabalha numa área planetária, enfim, eu tenho até uma live só sobre hierarquias espirituais, né, também, que vai explicando muito esse processo, como que se dá isso, né, organizadamente. Mas lá em cima é tudo junto, misturado, trabalhando por um bem maior, né, e o bem maior é a evolução do planeta, para que esse planeta se torne um planeta confederado, se torne um planeta mais amoroso, menos bélico, né, e que todos nós possamos evoluir junto com ele. Então, foi uma trajetória assim. Eu posso dizer para vocês que toda a minha vida, desde criança, eu já tinha esses espíritos já estavam comigo, quer dizer, é algo que eu trago já. Fiz alguns tratamentos, assim, com aberturas de registros akáshicos, fiz muita apometria para tentar entender os processos que ocorriam comigo, e nas minhas aberturas, eu fiz 3 aberturas de registros akáshicos, apareceu inteligências cósmicas que já estavam comigo há muito tempo, né, linhagens sirianas, principalmente sirianas, né, então é algo que já vem, e venho de uma família, para completar ainda, né, para facilitar mais o meu trabalho, eu venho de uma transgeracionalidade de mulheres, vamos colocar, que trabalhavam na espiritualidade, né, eu podia dizer bruxas, mas assim, para não assustar. É que eu tenho algumas informações de vidas passadas, eu já fui queimada na fogueira também, enfim. Então, se tiver alguma bruxinha aí me assistindo, vai me achar, e as bruxas acabam sempre se achando aqui nesse planeta. Uma encontra a outra, enfim. E as bruxas nada mais eram do que médiums ostensivas, né? Que tinham acesso a essas informações extrafísicas. Talvez, se fosse hoje eu falando com essas inteligências, iriam me queimar de novo, né? Ainda bem que passamos dessa fase, estamos num outro momento, mas eu mando um abraço a todas as bruxas que estiverem me assistindo. Se tiver gato em casa, né, Silvia? Vai, eu tenho 5. Se tiver gato em casa é porque foi queimado na fogueira, com certeza. É verdade, é verdade. E então, assim, para a gente tentar resumir toda essa trajetória em 1 hora, é difícil, mas é todo um processo. Então, a minha bisavó, né, já trabalhava com espiritualidade, a minha avó era benzedeira, né, já dava aqueles passes, a minha mãe trabalhava numa casa kardecista, minha mãe conversava com os espíritos também, então, eu com 5, 6 anos, via minha mãe trabalhando já, né, em casas kardecistas também. Então, assim, eu já vim já me colocaram, os meus mentores já me colocaram numa família que me facilitou, né, o processo. E a minha mãe me dizia, olha, e assim, ó, eu não queria trabalhar na espiritualidade, na realidade eu queria estudar psicologia, né, e ficar na parte bem teórica da coisa, né, e só que às vezes a gente não tem escolha, é eles que escolhem. Agora eu costumo dizer hoje, né, olha, eu sou um instrumento da espiritualidade, vocês me coloquem aonde eu for mais útil. Aonde eu for mais útil, aonde eu puder ajudar, passando informações, fazendo lives, então vamos lá, me deem as ferramentas
para eu, ou me deem os conteúdos para eu desenvolver, né? Agora estou trabalhando, atualmente eu participo de alguns movimentos na área da ufologia, do MGU, né, do Gaidu, da Fraternidade Cósmica. A gente fala, nós temos também um espaço que nosso querido Edneu, do canal do Edneu, que o Gaidu tem um espaço já fixo para a gente conversar também e falar para as pessoas sobre a importância, né, da questão da espiritualidade e na vida das pessoas e aonde que a ufologia entra nisso, né. E essas inteligências cósmicas que estão encarnadas em outros corpos, nada são nossos irmãos, né? Nada mais são do que irmãos mais adiantados que nós, que estão querendo nos mostrar alguns caminhos, né? E esse caminho, eu sempre converso com o Rossano, né? É um caminho que, para te chegar a isso, tu tem que começar ao caminho de se autoconhecer primeiro, né? E uma parte disso é o estudo, é tu te esforçar e tu ter uma certa disciplina, né, otimizar o teu tempo da melhor maneira possível. Nessa trajetória, tu vai ter algumas perdas, alguns amigos vão se afastar de ti, porque vão dizer que tu tá louquinha, que tu tá louquinho, né, tu vai te sentir muito sozinho, muito solitário, em muitos momentos a gente se sente muito só. Alguns casamentos se desfazem, porque os companheiros, os cônjuges, tanto masculinos e femininos, eles não entendem, né, o tempo que tu despende com esses estudos, com lives, indo na casa espírita, ou trabalhando num outro local, quer dizer, é um tempo que tu não está com a família, e aí a família tem que ser muito compreensiva para entender que isso é uma missão que a gente tem, né, algumas pessoas abandonam o trabalho em espiritualidade em função da família, né, porque a família acaba é muito difícil conciliar. Não é impossível, mas tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? Mas eu acho que a espiritualidade sempre vai te mostrando os melhores caminhos, né? Então, são preços que tu paga pelas tuas escolhas também, tem isso, né? E alguns amigos se vão, tu vai começar a fazer outro, porque aí tu vai vibrar, tu vai estar numa outra vibração, e quando tu vibra num outro patamar, numa outra área de ondas, tu vai te afinizar com as pessoas que estão naquele momento. Então, alguns grupos de amigos que eu frequentava, eu não frequento mais, eu mudei, né? Não porque eles não fossem legais, mas estão num momento, eu queria conversar coisas que eu não tinha com quem trocar, porque as pessoas não entendiam o que eu falava. Isso é muito comum no processo, né? É muito comum. Mas as coisas depois vão se organizando e tu vai achando o teu propósito aqui, né? Porque eu sempre digo também isso pro Rossano, todas as pessoas que estão no planeta hoje têm uma missão. Todo mundo tem uma missão. Não sou só eu que vim semi-pronta. Acredito que todo mundo vem meio semi-pronto para fazer alguma coisa. E aqui vai desenvolver ou não. Só que tem um detalhe. Quando tu entra aqui, tu esquece tudo. Esquece as coisas negativas que aconteceram contigo, né? Mas tu esquece as positivas também. Tu esquece as coisas boas que tu fez, os projetos que tu desenvolveu em outras vidas, quem tu foi, né? E isso atrapalha um pouco a nossa evolução. Eu acredito que isso atrapalha um pouco. Por isso que é importante tu lembrar, tu trabalhar em prol de entender e resgatar essas tuas aptidões, essas tuas vocações, né? Ninguém veio, como a gente tem aquela frase também que diz, né? Ninguém veio a passeio aqui, ninguém veio aqui passear. Isso aqui é um planeta de trabalho, muito trabalho. E eu costumo dizer também, estar encarnado no planeta Terra é para os fortes e não para os fracos. Todo mundo que está aqui é muito forte, porque, olha, não é muito fácil desenvolver um trabalho por aqui. A gente tem que matar 5 leões por dia, né? Mais ou menos assim. Mas estamos aí na caminhada, todo mundo junto, um ajudando o outro, e eu estou aí agora né? Só agora tem que escrever um livro, já estou muito bom para escrever um livro, agora estou trabalhando, o último trabalho meu agora, que ainda está me dando, está tomando bastante o meu tempo, né? Cada vez mais, é sobre fractais de alma.
Inclusive, já tem também uma live sobre isso, mas tem que falar mais e aprofundar mais, né? O que esses fractais têm a ver com o nosso dia a dia e com o nosso período de evolução aqui, né? Mas estamos nessa caminhada, né, Rossana? Sim, Juntos. sim. Juntos. E eu acho que tu fez um bom apanhado aí, ô, Silvia. Ontem eu estava conversando com o Marco sobre o Marco Ferreira, né? Aham. Ah, e a gente conversava sobre as questões da realidade que o nosso emocional doente cria, né, no entorno da gente, que muitas vezes a gente está com feridas, né, emocionais, e a gente acaba projetando isso na nossa realidade, né, no entorno. E se a gente for falar de fractais e for falar de unir tudo aquilo que a gente vem conversando, né? ah, vamos gravar uma outra live de umas 2 horas aí, né? Só É um fazendo uma, assunto não, vai só para puxando o outro. introduzir, né? Só para introduzir essas questões aí. E aí, se botar a física quântica junto, Meu Deus do céu. e Meu Deus do aí, céu. É. aí a gente nós vamos ter que ficar 12 horas e vamos fazer isso num feriado. Tem que fazer no feriado de Páscoa agora, é verdade. É, só fazendo um gancho, um parênteses que tu tá falando, só abrindo um parênteses aí. Teve uma experiência com uma médica, ela fez uma experiência e ela pegou e o órgão que ela pegou foi o órgão que carrega todos os sentimentos, que é o coração, né? E ela foi examinando o órgão, né? E foi diminuindo ele. Foi diminuindo e os microscópios foram ficando mais potentes e ela foi indo para uma tecnologia para ir diminuindo do que é feito o coração, né? O nosso órgão, o coração. E foi indo, e foi diminuindo, e foi diminuindo, e chegou no átomo, e aí a divisão, e sabe que conclusão ela chegou? Que era luz, que o coração é feito de luz. Bom, se o coração é feito lá no final, era luz. Que luz é essa? Gente, não é a luz da eletricidade, tá? É um Sim. outro tipo de luz. A gente costuma dizer que essas inteligências cósmicas, tá? Esses seres que estão conosco, nossos irmãos, eles manipulam a luz. A gente chama luz plasmada. É um outro tipo, é uma tecnologia, tá? Não é milagre, não é nada. É, é uma manipulação que nós ainda aqui no planeta a gente não consegue fazer essa manipulação. E eles conseguem coisas incríveis manipulando essa luz, tá? A gente chama que é uma luz um pouquinho diferente. E todos nós, o nosso corpo, tudo, se tu for, qualquer órgão do corpo, né? Pode ser o rim, Uhum. fígado, qualquer órgão, vai diminuindo ele, vai indo, vai indo, vai indo, vai diminuindo, diminuindo, luz. Então a gente chega à Uhum. conclusão, tá, mas então nós somos luz? Sim, Somos. nós somos luz, né? Nós somos uma luz diferente que toma essa forma física, né? Que Uhum. estagia, e aí é um papo que vai muito longe, e Daí para os fractais é um pulinho, né? aí é um pulinho, é verdade, é verdade. Tem teorias também, né? Algumas teorias, inclusive, estudos sérios, nós temos, inclusive, agora um palestrante, não sei se é nesse domingo, eu acho que não é nesse domingo. Esse domingo vai ter palestra Da no Leia. canal do Marco, A Leia a vai Leia, né? palestrar Eu acho que é no no MNI. próximo, que é o Danilo Noronha. O professor Danilo Isso, Noronha, que eu já fiz o isso. curso com ele, o professor Danilo também estuda física quântica, enfim, e ele coloca que a realidade planetária é um grande simulador. Na realidade, isso aqui tudo é uma simulação, mas aí isso também é uma outra história que vocês vão ter que ir lá no canal do Marco, assistir o professor Danilo, para poder entender isso. Mas
algo mais ou menos parecido com a experiência dessa médica. Então, estão se descobrindo coisas com relação à espiritualidade, com relação à tecnologia dessas inteligências que agora estão chegando até nós. Nos países, os grandes países, os nossos grandes, os maiores governantes do planeta, eles têm acesso a muita coisa já, que os extraterrestres em outras épocas trouxeram, tá? Existe muita informação também no Vaticano, que aí a gente vai entrar num outro ponto, que são as religiões, né? Então, o Vaticano diz que tem a biblioteca do Vaticano tem o maior acervo de livros ufológicos do mundo, mas que também não chega até nós. Agora veio uma informação que eu não estou ainda bem a par desta informação, mas sei que é uma informação importante das pirâmides, né? Do que foi encontrado embaixo das pirâmides, no Egito, né? Sim, sim. Ainda Que tem muito distorcido isso, né, ainda tem muito, mas e tem alguma coisa lá embaixo. Tem alguma diferente. coisa lá, mas não é exatamente aquilo que está sendo divulgado. Tem umas distorções ali, eu acho que. Qual é a tua opinião, Rosana? O que tu acha que tem é? coisa ali. Não, eu acho que tem coisa ali. Acho Faz que tempo tem que também, né? É sabem. uma cidade, né? Diz que é uma cidade. Faz tempo que sabem que tem coisa ali. O ministro que eles chamam lá é ministro de o Awase, o nome dele. Aham. Esse é o nome do cargo dele lá, enfim. Mas é o cara que cuida dessa parte histórica das antiguidades, né? Eu acho que é esse o cargo, ministro de Sim. antiguidades. Ele proíbe qualquer tipo de escavação. Então, enquanto esse cara aí ele manda e desmanda, né, nos sítios arqueológicos no Egito. Então, Sim, tem. ele não vai permitir que sejam feitos exames mais invasivos, né? De ir lá e Entendi. colocar alguma coisa, uma sonda lá para ir lá e checar o que é. Se sabe que tem uma estrutura ali que tem algo em torno de 600, não é 2.000 metros, como o pessoal está falando. Sim, é menos, né? É menor. 600 metros, E a fotografia que foi feita é um cilindro, né? Aham. São estruturas cilíndricas. Mas ainda está inconclusivo isso daí, a gente ainda tem que esperar. É. Mas tem muita coisa ali, tem. Então, assim, o que eu entendo é que, assim, ó, eu acho que as pessoas têm o direito de saber o que aconteceu, né? O que ocorre. A pessoa pode até não se interessar por ufologia. Olha, eu não quero saber de extraterrestre, não quero saber disso aí, mas tu tem o direito de ter acesso àquela informação. É um direito nosso, porque o Uhum. planeta, a gente está vivendo aqui. Ele não é nosso planeta, tá? Ele é do universo. Mas nós estamos, por um período, morando aqui. Então, nós Sim, temos o direito de saber o que ocorreu com o nosso planeta. As pessoas que se interessam e as que não se interessam e que podem vir um dia se interessar, que elas possam entrar na internet e ter acesso. Olha só, não foi bem assim a historinha que nos contaram. A história é um pouco diferente, né? Então, tem que estar o aberto, né, trabalho... Silvia? Hã? A gente tem que estar aberto, senão a gente vira fundamentalista e me fugiu agora o termo. Muito radical, não, também muito rígido nas suas convicções, nas crenças, É, né? é, e tu tem que estar aberto a possibilidades, né? Porque senão, se a gente aceitar tudo exatamente como as grandes mídias aí, o mainstream aí Sim, sim. prega para nós, a gente vai continuar sendo escravo como nós sempre fomos, né? Exatamente, exatamente. Por isso que aí a gente me pergunta, mas Silvia, por que não vem, por que escondem as informações, né? Quem são esses irmãos cósmicos? Por que os pilotos que vêm? Existe já muita documentação sobre esses avistamentos, né? Dos OVNIs, enfim, desses. Aí o que é drone, o que não é drone? Tem coisas que são drones e tem outros avistamentos que não são Sim, drones. Eles não sim, sabem o que é, né? sim. Mas é tudo muito escondido ainda. Acho que hoje, quando eu comecei a estudar ufologia, e hoje, já
houve um progresso, porque hoje tu fala, eu estudo ufologia. Não, as pessoas até acham, olha, que legal e tal, né? As pessoas têm uma familiaridade maior com o disco voador, porque estão vindo informações, assim, doses muito homeopáticas, muito, daqui a pouco uma amiga minha, um amigo meu me manda viram, Silvia, o que tu acha? Isso aí eu não sou da casuística, isso tem que mandar pro chefe Bala, né? Ele que o Rafael Amorim, né, que é o grande estudioso da casuística, que sabe definir se aquilo é um disco, se não é, tem todos os estudos em cima. Então, às vezes mandam para mim, eu tenho que começar a mandar para ele, né, porque eu não sei definir, não é a minha área. Mas as pessoas já veem isso de uma forma curiosa, o que já é meio caminho, né? Despertar a curiosidade dessa pessoa, até que essa curiosidade vai gerar um estudo, que vai gerar o conhecimento, enfim, né? Mas eu acho que já está um pouco mais, as pessoas já estão mais familiarizadas com o termo extraterrestre, né? Com o termo. Apesar de ter muita bobagem também na internet, a gente tem que ter muito crivo do que chega até nós, tem muita coisa, tipo, fim do mundo, 3 dias de escuridão. Essa coisa dos 3 dias de escuridão, gente, não é desse jeito, eu entendo, né? Tem muitos especialistas aí que vai ter o reset, os 3 dias e não sei mais o quê. Não é bem assim, sabe? É que nem aquilo, quando entramos é tudo para gerar pânico, as pessoas ficarem apavoradas. Exatamente. E isso, o medo paralisa, né? Daí o medo, eu não vou estudar mais isso aqui, tá louco? Os caras estão enlouquecendo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que chega, né? E não ir atrás de tudo também, de tudo que chega, a gente tem que saber discernir. Mas para te saber discernir, tu tem que estudar, tem que achar um tempinho para ler, para se informar, né? Tem que ter tem um que aprender a esforço teu. sentir, né, Silvia? A gente tem que aprender a sentir, não só raciocinar, né? Mas sentir, Exatamente. se afinizar com aquela ideia, com. É. Né? Todas as mensagens que eu canalizo, tanto com psicografia, com os mentores espirituais, né, com esses seres mais evoluídos, nenhuma mensagem que eu escrevo, que não é eu que escrevo, né, eles que escrevem, fala em cataclisma, falam em mudanças geológicas, mudanças planetárias para uma maior evolução, mas é sempre num sentido otimista, né? Nunca são mensagens aterradoras, porque tem mensagens que tu tem acesso que é um horror. Meu Deus do céu, a pessoa lê aquilo, não sai mais na rua. Não, gente, não. Eu confio na espiritualidade, nos nossos protetores, quem está conosco, né? Tem o lado negativo? Tem, óbvio. Estamos num planeta dual, né? Que impera a dualidade, mas a gente tem que estar muito atento sempre, né? E para não ir atrás de essa coisa de tempo. Claro, estamos vivendo momentos de transição, muita coisa ainda está para acontecer, né? E muitas máscaras cairão e muitas pessoas vão se sentir bastante equivocadas com as suas crenças, né? Olha, eu tinha uma crença de que aquela criatura era tal e ia fazer o bem, na realidade, aquela criatura, a intenção, eu falo dos grandes controladores planetários, né? Os grandes governantes, os grandes que têm acesso a mudar Isso a aí já é outra geopolítica. live, Silvio. Aí já dá outra live. Se for entrar nesse assunto, já dá outra live. Nós temos 13 programadas aqui já. Né? Então, assim, mas isso é uma coisa comum da transição, né? A transição planetária ocorre, a transição planetária que a gente está vivendo é assim, ó, vamos nos mexer, vamos sair da zona de conforto. É isso aí, não tem como fugir disso, né? Daqui a pouco tu não quer, mas um amigo teu, uma amiga tua chega na tua casa, ó, vamos lá, vamos ouvir aquela palestra, vamos fazer tal coisa, tu vai meio que arrastado, tá num dia que tu... Aí tu assiste a palestra, dá opa, gostei disso, ressoou em mim, já foi plantada uma sementinha, né? Eu digo, plantou uma sementinha ali. Não, cara chato, não gostei. Mas o professor Danilo Noronha, que vai falar no canal do Marco, né? Que é
Depois você se informe quem é ele. Eu gosto muito dele, sou fã do Danilo. Até porque fui aluna dele. Ele me dizia assim, Silvia, o meu curso, meu curso, eu fiz presencial, mas ele faz online também. Quando eu chego, tem sempre 40, 45 alunos. Ai, todo mundo, né? Aí no primeiro dia de aula ele chega e diz assim, tudo que vocês aprenderam, era assim, né? Não sei se ele continua, faz tempo que eu fiz o curso com ele. Tudo que vocês aprenderam até agora, esqueçam. Nós vamos começar tudo de novo. No outro dia tem 20. 30 e poucos já não. E aí o curso é concluído com 5. Não tem problema. Os outros que não ficaram, bom, tá plantado um dia vai ressoar. Até, às vezes, quando eu comecei com canalizações e escrever determinadas coisas, assim, diferentes, né, as pessoas diziam assim, tá, Silvia, mas isso aí, isso que tu tá falando, a gente nem conhece isso na literatura espírita, são termos que não vai adiantar muito falar sobre isso. Eu digo, gente, o momento que tu lê, tá registrado, que o cérebro da gente é um computador, é biônico, tá registrado. Aquela informação, ela ficou ali. Tu pode, não gostei disso aqui é loucura. Está registrado. Aí o que ocorre? Um dia, tu está num local, está vivendo uma determinada situação que te remete ao que aquele louco lá atrás falou. Tá, mas isso aí faz sentido, porque eu me lembro, há 5 anos atrás, aí a pessoa teve que amadurecer, como eu disse no início, cada um está num momento evolutivo, então a pessoa precisou de 5 anos para amadurecer uma coisa que o professor Danilo falou lá atrás. Opa, mas essa informação tem a ver com o que ele falou. A partir daí, ó, o link está feito, e eu já vou dizer para vocês, estudo da espiritualidade e ufologia, autoconhecimento é um caminho sem volta. Depois que começa, é um novelo que tu vai desenrolando. Não tem fim. Não tem fim. Tu vai ter 90 anos e vai estar estudando. Tu vai ter 100 anos e vai estar estudando. Tu vai chegar lá do outro lado, vai continuar questionando. E é isso. Não, e tem muito aquela frase, né? Que se usa muito, claro, quando a gente faz nos enterros, né? E no cemitério, nas lápides. Isso, fulano, descanse em paz. Olha só, eu acho tão bonita essa frase. É uma frase que não tem sentido, tu entendeu? Porque ninguém vai descansar. Quando tu sai do corpo, tu te dá conta, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Então não tem descanso, não existe descanso. É só na hora que tu dorme? Não. E na hora que tu dorme, lê do engano que tu tá descansando. O corpo biológico precisa descansar, porque é uma máquina. Nosso corpo é uma máquina. Mas o nosso espírito tá mil. Já tu fechou o olho ele já sai. Já sai, já vai perambular, e aí, bom, aí dependendo com o que tu te afiniza, com quais energias tu vai te afinizar, é para onde tu vai à noite, né? Tem situações e situações. Mas não existe descanso, né, gente? Existe trabalho, muito trabalho. Aqui no físico e no extrafísico, sempre. Querendo ou não, aceitando ou não, concordando ou não. Não é inevitável. A gente não tem que trabalhar aqui no planeta para sobreviver. A gente precisa trabalhar. A gente tem um período de férias que a gente descansa, porque o nosso corpo, o cérebro precisa descansar, mas a gente também trabalha, né? E quando tu te aposenta, eu sou aposentada, estou aposentada agora do Estado já há 4 anos. Eu trabalho mais agora do que antes. Então, não existe isso aí de, eu vou aposentar, eu moro na praia, agora eu estou residindo em Florianópolis, mas fico um pouco aqui, um pouco em Porto Alegre. Agora tu vai para a praia, Silvia, olha que maravilha. Vai descansar? Não existe descanso, existe trabalho. A gente concilia com lazer, claro, né? Ter o mar mais perto é um privilégio, mas às vezes eu levo o livro até para a beira da praia, assim, dar uma olhadinha no celular, alguma coisinha, né? Mas também a gente precisa descansar, né? Tô brincando. Não vamos pensar, tá louca aí, só trabalha, pelo amor de Deus. Não, a gente descansa também, se diverte, sai com os amigos, né?
dança. Isso é muito importante, isso é muito importante. A gente tem que ter vocação para a felicidade. Uma vez me disseram assim, Silvia, parece que tem vocação para a felicidade, tá sempre rindo e tal. Eu digo, gente, a gente tem que estar... Vamos ter todo mundo vocação para a felicidade. Eu achei essa frase muito interessante que me disseram, faz poucos dias. E as adversidades vêm, nós todos aqui passamos por problemas, né? Todo mundo passa por problemas, faz parte, mas a gente precisa entender que tudo na vida passa. O ciclo bom e o ciclo ruim. O bom também se vai, e outros ciclos virão, o ruim também irá, porque aí tu vai estar cada ano mais maduro, vendo a vida de uma outra forma. É que nem quando a gente começa a ler um livro. Tu leu um livro há 5 anos atrás. Se tu pegar esse mesmo livro e ler hoje, a tua interpretação vai ser completamente diferente. Tu vai ter um outro entendimento do mesmo livro. É inacreditável o que o nosso cérebro faz. O Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe tu tem que ler 3 vezes na vida. Nossa, o Pequeno Príncipe é lindo, lindo demais, mas toda vez que tu lê, né, aquela coisa do cativar, da responsabilidade por tudo que tu toca e que tu conquista e que tu admira, enfim, né, é sempre uma nova interpretação, né. E outra coisa, assim, para vocês ficarem bem animados, segundo Kardec, esta encarnação é a melhor. Então, sim, é outra coisa que a gente falava ontem, eu e o Marco, que tu sempre diz, né, que é a melhor, a gente tem que pensar, gente. Aí me dizem assim, nós estamos no meio de um hospício, né? Porque o planeta é uma loucura. Gente, já tivemos bem pior. É a melhor. Então, vamos encarar a coisa de uma outra forma, enfim, e nunca é tarde para recomeçar, sei lá. Eu vejo pessoas aí com 60, 70 anos dando guinada na vida, fazendo faculdade, mudando de emprego, sabe, saindo completamente da zona de conforto, e o universo, outra coisa, o universo, quando a gente libera porque tudo é frequência, né, gente, tudo é frequência, se tu vibra no vitimismo, se tu tem pena de ti, assim, ó, mentor espiritual, eles detestam quem tem pena de si. Aquele coitado, ele tá com pena dele. O que o mentor faz? Ele não vai, teu anjo, mentor, teu protetor, teu guardião, teus amigos espirituais, eles não vão te abandonar nunca, mas eles vão se afastar de ti. Até que tu saia daquele processo. Porque eu tô com pena de mim, porque eu não fico no emprego, porque eu não dou certo no casamento, porque meus filhos não me amam. Sempre tem uma coisa, porque tem problema financeiro, porque minha vida não vai para frente. Bom, o que tu tá fazendo que a coisa não tá indo? Para e pensa, né? Não projeta no outro, é tu que tem que dar conta, né? É tu que tem que dar conta das coisas. E às vezes a gente fica sem força, sem energia, desanimado, que é justamente o que o controle planetário da Terra quer. Aí nós iríamos falar de matrix de controle, que já é, né, Rossano, já dá uma outra live. Que eu tenho uma palestra que essa palestra, inclusive, que eu dei na Fraternidade Cósmica, foi a que o Odoni assistiu, e aí ele me convidou para fazer parte do Gaidu. Ficou gravado, você vê. Oi? É essa aí que tu vai falar o título agora. Como é que é o título? É tridimensionalidade no processo do despertar da consciência. De que forma o planeta tridimensional interfere em tudo isso que eu falei? Ela ficou gravada? Ficou. Eu posso te passar o link depois. O nome é Tridimensionalidade no Processo do Despertar. E tá gravada onde? Tá acho que tá no YouTube. Do Gaidu? Não, a Fraternidade Cósmica tem, eu tenho ela no WhatsApp, eu posso te passar. Eu não me lembro onde é que ficou, não sei se foi no YouTube. Eu acho que foi no YouTube. Tridimensionalidade no processo de despertar da consciência. Tu monta ela de novo e a gente faz uma live só com esse tema. E ali eu separo item por item. Ficou uma coisa bem didática mesmo, para a pessoa que é leiga e que está assistindo Ótimo. entender.
entender o que é, né? E são vários itens do que interfere. Isso interfere, isso interfere, isso interfere. Então, a gente tem interferências e distrações planetárias o tempo todo. E tudo isso é proposital, porque a gente veio estagiar aqui como se fosse um grande desafio que está na Terra, né? Acho que é para o espírito que está encarnado no meu corpo, hoje, num corpo feminino, que se chama Silvia, né? É um grande desafio, né? Até para o Rossano, que hoje está num corpo masculino e que se chama Rossano, é um grande desafio. Mas as pessoas estão se encontrando que vibram na mesma sintonia e estão se dando conta de muitas coisas, né? E aí o que o universo entende? O cosmos, né? Vamos colocar a fonte criadora, Deus, o cosmos. Quando tu emana a vibração do vitimismo, da autodesvalorização, baixa estima, falta de esperança, o universo não entende sentimentos, ele entende pensamento. Então, a onda que volta para ti, né, é como ação e reação, né? Tu emana isso 24 horas do dia. O que vai voltar para ti? Não vai para frente, tu não ganha uma promoção no emprego, aí tu acha que é porque o chefe não gosta de ti, porque tu é incompetente. Não, é porque tu tá vibrando num outro patamar. Aí me dizem assim, mas é difícil vibrar com um planeta, com um país como esse. Bom, meu querido, tu escolheu estar aqui. Agora nós temos que fazer do limão uma limonada, nós temos que E mesmo dar um assim, jeito. às vezes, né, Silvia, mesmo a pessoa tendo isso tudo que tu falou, a pessoa ainda não se considera digna É, e continua naquele ciclo de vitimismo, né, e é. E aí o que ocorre? negação. Ocorre os adoecimentos psicossomáticos. Aí Uhum, o teu corpo, o cérebro, as emanações, os corpos etéreos que nos circundam, nós temos mais 7 corpos, né? E uhum. começam a adoecer, e aí chega no físico, e aí tu vai desenvolver tumores, tu desenvolve uma série de coisas, aí vem os processos físicos, nosso sedentarismo, ah, tu não tem vontade de fazer um exercício físico, tu só fica na frente da televisão comendo, porque é mais confortável, é um acúmulo de coisas negativas que te circundam, e assim, ó, muitas pessoas sucumbem a isso. Outra coisa que eu só assim para encerrar, que eu estava pensando esses dias e tive algumas respostas com relação a isso, né, da espiritualidade. Tu vens com um tempo, tá, para viver aqui. Eu vou viver até os 85. Fulano vai viver até... Tu tem um tempo planejado. Mas tu tem um pequeno livre-arbítrio. Gente, nosso livre-arbítrio, isso também daria uma outra live, tá, Rossano? Aham. O tal do Quinto tema. livre-arbítrio. Não, o tal do livre-arbítrio. Eu acho tão bonito esse termo, livre-arbítrio. Só que o nosso livre-arbítrio aqui neste planeta é deste tamanhinho. Não, a Uhum. gente tem, tá? Tem, pouquinho, porque o planeta é todo controlado, né? Tudo. Começa pelo celular, que se tu deixa o celular desligado e fala que tu quer comprar um imóvel, o celular tá desligado, tá do teu lado. Aí mesmo com ele desligado, pega as tuas ondas, tem todo um processo. Amanhã, quando tu acordar e ligar o teu celular, tem 500 ofertas de imóveis para ti. Então, assim, ó, o livre-arbítrio, ele é bem pequenininho. Mas, pegando esse livre-arbítrio, eu posso ter, vamos colocar assim numa linguagem meio espírita, horas bônus, eu posso ter um crédito de ficar um pouquinho mais. Olha, nós vamos encumpridar um pouco mais a tua trajetória aqui, porque tu foi tão disciplinada, tá fazendo um trabalho, nós vamos, merecimento, né? Vai ficar um pouquinho mais, mas tu pode encurtar também. Era para te ter ido. Tudo bem, existem situações que tu, tipo assim, ó, mortes, tipo um avião caiu, né?
todas aquelas pessoas morreram. Bom, ali elas não, ali já era um acordo bem planejado lá em cima, que aquelas almas vão chegar no astral juntas, né? Aí cada caso é um caso, tudo bem, tem esses desencarnes coletivos que a gente chama, né? Bom, aí não tem nem de encurtar, nem de... São acordos feitos. Mas se eu levo uma vida, eu vim para viver 85 anos, mas eu uso todos os tipos de drogas, né? Eu uso cocaína, heroína, eu bebo álcool o tempo todo, eu vou desenvolver uma série de problemas, vou afetar e criar buracos energéticos de escape de energia em todos os meus corpos que me circundam, porque se eu todos os meus corpos vão adoecer, todos eles vão fumar cigarro junto comigo, todos eles vão sentir as toxinas planetárias que a gente já tem, porque o planeta é um planeta tóxico, né? E a gente está aqui, tanto que os nossos irmãos cósmicos, numa materialização deles, eles não conseguem ficar muito tempo respirando o nosso ar, né? Então, assim, a gente já está num local, mas o nosso corpo físico, ele é planejado para ficar aqui. Então, ok, né? Mas tu pode encurtar a tua vida. Pode encurtar a tua vida. E aí, o que o mentor faz? Bom, a energia que ele tinha para ser depurada até os 85 anos, ele vai falecer com 70, com menos, com 60, porque olha o que o cara está fazendo. Né? Então, é um auto-suicídio, seria assim um auto processo de um suicídio gradual, né? Gradativo, tu vai te suicidando todo dia um pouquinho, né? Todo dia tu... Bom, o que o mentor vai... Ele não vai sentar contigo na mesa e dizer, Rossano, tu não pode fazer isso, tu tem um período para viver aqui, tu tem um monte, aí tu corta, é aquele livre-arbítrio que aí tu optou por não evoluir. Tu tá evoluindo, porque a gente sempre tá evoluindo. Mesmo que tu fique sentada no banco da praça durante 80 anos, vendo a vida passar, tu tá evoluindo, porque algum aprendizado tu tá tendo com aquelas pessoas que estão indo e vindo. Tu tá vendo na tua frente. Sempre vai ter uma evolução, sempre, sempre. Só que, bom, o planejamento que tu tinha era mas tu sucumbiu, né? Bom, pode ir embora antes também. Então, aí tu tem os débitos, né? Aí não tem nada de punição, tá, gente? Odeio essa palavra de punição e culpa, não é nada disso. É o que tu faz com a tua vida, com a tua saúde, com o teu corpo e com os teus corpos espirituais, né? Para evitar... Tu escolhe, né, Silvia? Hã? Que tu escolhe, como tu disse, é livre-arbítrio. Tu escolheu, né? Então, assim, às vezes tu tem uma vozinha que diz assim, ó, uma voz, né, dentro de ti, não dobra essa esquina, vai por ali. Ah, tu quer dobrar aquela esquina, tu quer, porque tu é teimoso, tu quer ir naquela esquina. Aí tu vai naquela esquina e bate o carro. Se tu tivesse ido por essa esquina aqui, tu não bateria o carro. Às vezes são coisas muito pequenas da vida da gente. Porque os mentores, os amigos espirituais, eles estão o tempo todo conosco. Só que a gente não percebe, né? Mas no momento que tu te atina para isso, aquela voz que fala dentro de ti, muitas vezes é uma voz que vem de fora e que te diz o que fazer, né? E, bom, tu pode, é um aconselhamento, né? Eles não interferem na tua vida, eles não podem, eles aconselham, porque senão eles vão estar interferindo no cara aquele que quer ficar sentado na praça vendo todo mundo e não se levantando para nada, ele quer ficar ali. O mentor não pode chegar para ele e dizer, tu tem que sair daí, tu tem que te mexer. Não, eu quero ficar aqui. Ok, então tu vai ficar aí. A tua evolução vai ser desse tamanho, mas não tem problema. Tu vai ficar aí. Aí o mentor não pode interferir, né? Isso é uma lei da cosmoética, né? E os irmãos, esses irmãos... Ah, por que esses irmãos das naves? Porque quando eu tinha uma ideia de que aquilo era uma nave e tal, eu não sou muito interessada na nave em si. Eu quero saber quem é que está dentro da nave. O que está acontecendo lá, né? Sempre tive essa curiosidade. Essa criatura está aqui para nos auxiliar. Muitos
tem algumas inteligências que não são lá tão evoluídas assim, são evoluídas tecnologicamente, mas não moralmente, né? Porque o nosso planeta ainda está num período muito bélico, muito, muito hostil, né? Então, abre brechas para que algumas inteligências não tão evoluídas moralmente se, se infiltrem conosco. Por isso que é tão importante, né? O autoconhecimento, o estudo, o te dar conta, né? Tu entra numa sala, por exemplo, tu tá super bem, tá se sentindo bem, acordou bem, tá otimista. Aí tu entra no teu trabalho, lá numa sala, lá com o teu chefe, com uma reunião. Tu sai arrasado. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Eu chegava super bem no trabalho. Claro que o meu trabalho, ele é um pouquinho, ele já era um pouquinho pesado, né? Mas eu já vinha, eu já ia com uma coraça, né? Então eu digo, bom, eu vou ouvir umas histórias tristes hoje, mas eu escolhi estar aqui, tá tudo certo. Mas aí numa reunião, eu me deixava contaminar, e isso é muito comum, por aquelas só lamúria e desgraça, aquelas energias, e aquilo vai. Então eu estava super bem, daqui a pouco eu saio arrasada de dentro da sala, e é algo que na época eu não me dava conta, e hoje eu me dou conta. Opa, quando eu entrei nessa reunião, eu não estava assim. Por que eu estou assim agora? Irritada, né? Às vezes sai irritadíssimo, tem vontade de chutar todo mundo pela frente. Tu não tem paciência com ninguém. O próprio meio faz isso. Mas tu não estava assim. Tu foi ficando assim ao longo do dia. É muito importante tu te dar conta. Opa, isso não é meu. Para num canto, respira por 5 minutos, conta no relógio 5 minutos e fica. Isso não é meu, eu não estava assim, e esse sentimento, eu vou dominar esse sentimento vai sair porque eu não estava assim. Né? Mas aí, até a gente se dar conta de fazer esse processo, tu já estragou o teu dia, chegou em casa mal-humorado, já descontou na família, que não tem nada que ver com a coisa, e aí, ó, a coisa vai embora. Então, gente, não é Já, fácil. o papo tá bom, mas já estamos aqui 1h11. Olha só, viu como eu não falei muito? Só 1h11. Tá bom. A última do Marco eu fiquei 2h30, né? É, 2h30, né? Então tá bom. Eu tô bem eu acho feliz que eu consegui me controlar. eu acho que a gente vai. Vamos marcar outros dias, né? A gente pode, Vamos. de repente, até Acho que um a ao gente. vivo aí, quando tu estiver aqui. Eu acho até que a gente pode fazer uma enquete no canal do Gaidu, ver qual o assunto que as pessoas teriam interesse, né? Tipo, Boa, eu boa. gostaria muito de falar sobre como é que é esse negócio da tridimensionalidade, como é que é isso? O que é isso? Vamos falar sobre isso. Eu Isso. queria falar sobre os corpos que nos circundam. Eu queria falar sobre a casuística ufológica. Bom, aí não é a minha área, e tem que chamar alguém que. Dá pra gente Mas fazer seria essa importante enquete fazer no grupo, né? tipo alguns temas, né, sugerir que as pessoas mesmo que integram o canal, né, os nossos seguidores possam Sim, trazer sugestões, porque são assuntos que a gente tem muita dúvida, né? sim, sim. E aí a Então gente vai tá, trabalhar em cima do tema. isso. Então tá, vamos nos despedir aqui de todo mundo, tá? Um abraço a todos. Nos Espero que vemos em seguida. eu não espero que eu não tenha sido muito prolixa, Não, não mas foi não, não, não foi não. não. Não te preocupe. Então Então tá. tá. Uma boa noite a Falou. todos e Boa fiquem noite. bem.